Olá, eu me chamo Regiane Farias, sou mentora da Sociedade Brasileira de Enneagrama e nesse vídeo eu falo com vocês a respeito do subtipo 5 social. Dentro do Enneagrama, nós denominamos subtipos a combinação do nosso instinto dominante com a nossa personalidade central. Aqui nós vamos falar então do instinto social mais a combinação com o tipo 5. Essas combinações podem potencializar aquelas características, as tendências comportamentais da nossa personalidade, ou pode camuflar um pouco, parecer uma personalidade diferente, ou até mesmo provocar uma combinação que faz uma oposição às características da personalidade. O instinto social é aquele instinto que nos dá a capacidade de crescermos em comunidade. Tudo aquilo que envolve o cuidado com essa comunidade para que nós possamos crescer, a distribuição das tarefas, dos lugares, das hierarquias, ou seja, tudo aquilo que diz respeito a uma certa ordem que rege aquele sistema para que haja segurança, para que haja esse crescimento. Aqui no instinto social nós também vamos ver toda a ótica que nós temos na construção da nossa sociedade, das políticas que nós temos. Então, quando esse instinto se distorce, vão acontecer mecanismos de poder, mecanismos de não basta só ocupar um lugar dentro dessa comunidade, mas sim de ter poder, de ter autoridade, de ser aquele que rege essa comunidade. Isso pode ser, obviamente, de uma forma saudável, mas como normalmente acontece nesse instinto distorcido, de uma forma não saudável, da busca pelo poder em forma de dominação, de ser aquele que está por cima dos outros. Quando eu junto isso com a personalidade do tipo 5, que tem dentro do seu funcionamento essa capacidade de se distanciar da realidade, porque encontrou esse refúgio seguro dentro da mente que analisa, que observa, que busca entender como as coisas funcionam, uma vez que o tipo 5 sentiu que no seu ambiente, no início da vida, não houve espaço e segurança necessários para fazer a integração da sua vitalidade física, a integração da agressividade, tão importante para nos limitar, para colocar limites entre eu e o outro. E esse é o mecanismo que a personalidade encontra para se defender, para não ser aniquilado, essa sensação presente no tipo 5 de ser consumido pelo contato com o outro. Quando eu junto então essa capacidade, quase como se fosse esse mecanismo de retiro que o tipo 5 vai fazer para observar, para ver como as coisas funcionam e tentar ter, através do entendimento, a segurança necessária para viver, eu junto isso com o instinto social, que tem uma capacidade bastante ampla de observação dos sistemas, do funcionamento macro das coisas, ou para o funcionamento lá dentro do micro de como as coisas funcionam, nos subsistemas. Eu vou ter uma pessoa com uma capacidade bastante grande de sistematizar conhecimentos, de catalogar conhecimentos, de teorizar. São pessoas que vão ter normalmente bastante interesse em questões sociais, de comportamento, políticas, mas de uma forma bastante racional, de uma forma bastante distanciada em como essas coisas funcionam. Normalmente buscando comprovações científicas, revistas científicas, jornais, tudo com muito embasamento e construir dentro de uma lógica a compreensão de todas essas coisas. As pessoas com esse subtipo vão ser aquelas as quais dentro do Enneagrama são denominadas de totem ou de especialistas, porque elas buscam ser dentro da comunidade que elas fazem parte ou da área que lhes interessa, ser aquele que mais sabe, porque eu junto o instinto social que tem essa tendência a buscar ter controle dentro dos sistemas, ter controle dentro dessa rede, e essa personalidade 5 que se distancia, que observa, que analisa, então eu vou ter essa pessoa que vai catalogar, que vai buscar o entendimento de tudo que tem dentro dessa área que ela tem interesse.
Isso se torna um grande filtro para se relacionar com o outro, como se a pessoa desse subtipo estivesse se relacionando com essas informações antes de se relacionar com o outro. Dependendo do nível de consciência da pessoa com esse subtipo, eu posso utilizar todo esse catálogo de informações para me relacionar com o outro, uma vez que eu não estou habitando o meu corpo, os meus afetos, como se essa fosse a condição necessária para eu estar com o outro. Então eu me relaciono através dessas informações que eu sei e eu me sinto muito bem em poder transferir essas informações, até muito mais do que muitas vezes ter uma troca, né? Normalmente o 5 social busca por plateia, né? Para ser aquele espaço onde ele possa transferir todo esse conhecimento. São pessoas que quando você se relaciona, você vai aprender, né, muito com elas, mas provavelmente saber muito pouco sobre a vida pessoal. São pessoas que se sentem muito bem quando estão falando daquilo que sabem, daquilo que dominam, mas quando vão para esse âmbito mais íntimo, esse âmbito do pessoal, tendem a travar ou a fugir ou até mesmo desmerecer essas questões no contato com o outro. Então elas vão buscar pessoas que consigam entender aquilo que elas querem passar, né? Pessoas que valorizam aquela área de conhecimento, aquilo que elas têm para passar, porque essa é a forma deles se relacionarem. Então, um grande desafio desse subtipo, como todo tipo 5, né, o desafio é habitar o corpo, que é retomar o contato com os afetos, com as emoções, para poder ter esse contato no nível mais equilibrado, ocupar esse lugar que, diferentemente dessa tendência, né, que o 5 social vai ter de estar sempre como superior diante daquilo, né, sente segurança quando domina o diálogo, quando ele que está passando as informações, mas nesse contato horizontal, né, mais pessoal e mais íntimo, o 5 vai ter uma grande resistência, e isso se dá porque é necessário fazer esse trabalho de habitar o próprio corpo, elaborar as emoções, elaborar os afetos desse corpo, para poder existir além daquilo que se sabe. Os tipos 5 sociais têm uma tendência a serem grandes professores, é uma energia bastante presente no meio acadêmico, né, com toda essa capacidade de teorizar o conhecimento, de catalogar, de sistematizar aquilo que se sabe, tudo seguindo, né, uma ordem, o autor, tudo de uma forma bastante específica. Porém, vai ser esse o grande desafio de estar nas relações além daquilo que se sabe e do que se pode transferir de uma forma teórica ou explicativa, mas sim também poder habitar esse âmbito mais da pessoalidade e não ser só aquele que está observando de longe, distante, fazendo sempre análises do comportamento do outro, dando explicações, teorizando, porque isso, embora seja extraordinário, também é um mecanismo que impede esse contato com o outro, que cria como uma espécie de barreira que protege esse tipo 5 do grande medo que ele tem, que é de ser consumido pelo contato com o outro, que é de ser aniquilado na relação com o outro. Bom, é isso que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo. Se você é desse subtipo ou conhece alguém, nos conte como é a sua experiência. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.